Meu nome é Elise Suarguesaro, sou professora da UFGD do curso de Ciências Contábeis. Olá, meu nome é Cláudio Suarguesaro, por acaso, irmão da Elise, e também sou professor de Ciências Contábeis, mas na UEMS. Então nós somos convidados hoje para falar um pouquinho sobre educação financeira. Os gastos, as condições financeiras são uma das coisas que pode gerar bastante ansiedade nesse momento de pandemia, né? A gente está com isolamento social, com estresse dos mercados, então com esse desemprego aumentando, todas essas questões podem nos levar a ter assim, dificuldades de lidar com toda essa informação. Vivendo essa situação de pandemia, a gente vê surgir gastos extras. Por exemplo, algo inimaginável no início do ano seria a aquisição de máscaras, e isso virou uma coisa do nosso dia a dia. Além disso, a gente vê todo esse movimento, né, em que a gente vê o mercado em geral com muita instabilidade. E ter instabilidade no mercado, para a vida pessoal, isso pode significar a redução do seu salário, como até está permitido por lei, e uma questão de desemprego que pode afetar individualmente cada um de nós. Então, uma solução para que a gente enfrente toda essa situação é a gente se aprofundar sobre educação financeira. E o que é isso? Então, vamos entender um pouquinho melhor o que é educação financeira. É a busca por uma melhor qualidade de vida, tanto hoje quanto no futuro. Então, proporcionando uma segurança material necessária para que a gente consiga desfrutar de uma qualidade boa de vida e, ao mesmo tempo, ter uma garantia para eventuais imprevistos. Então, a gente quer falar sobre uma coisa que a gente aprendeu muito mais com a nossa mãe e com a nossa vivência e tal, mas ela principalmente foi um modelo muito importante, até foi mais saliente do que a educação formal, que claro, a gente teve e ajudou bastante. Mas essas dicas que a gente vai trazer são mais baseadas em coisas do dia a dia que todo mundo pode fazer. Então assim, para ter essa qualidade de vida baseada numa segurança material, né, dada pelas finanças, a gente tem uma grande fórmula, um segredo, né, que se a gente for colocar em prática, é algo que vai nos ajudar muito em relação a lidar com as finanças e ao mesmo tempo vai dar essa tranquilidade, né, não vai gerar, ou melhor, vai controlar a ansiedade que pode ser gerada em função de gastos, recebimentos, enfim. Essa grande fórmula, que é o que a gente tem que buscar a cada dia, nada mais é do que não gastar mais do que se ganha. E por um lado, isso parece muito automático, né? Quanto eu vou gastar está limitado ao dinheiro que eu recebo. A gente tem uma situação que já perdura há algum tempo no Brasil de crédito disponível. Essa facilidade de crédito torna com que gastar mais do que se ganha seja algo muito fácil. Porque ao assumir compromissos com diversos pagamentos em vários lugares diferentes, sendo que essa é uma possibilidade do que acontece no dia a dia, isso pode nos levar a estourar o orçamento e gastar mais do que a gente ganha. Então a gente vai falar de 5 passos para que a gente consiga chegar nessa grande forma. O primeiro passo é, como a gente está falando de não gastar quanto se ganha, é quanto se ganha, né? Quanto eu ganho? Conhecer isso é extremamente importante para determinar toda a organização que nós vamos ser. Isso é muito fácil de se estabelecer quando você está falando de um assalariado que mora sozinho. Essa pessoa só tem que pegar o seu holerite, olhar e ela sabe quanto ela ganha. Para a grande maioria das pessoas não vai ser tão simples assim, por diversas questões, né? Uma delas é todas as pessoas que contribuem, geram e participam de gastos comuns têm que trazer para a mesa a sua renda. Senão a gente não vai conseguir falar desse controle e saber se a gente está gastando mais do que a gente ganha efetivamente. Então, quando você, seja ou não família, né, e daí aí tem diversos arranjos em que faz ou não sentido falar disso, mas principalmente dentro da família, a gente deveria ter uma conversa muito franca sobre qual é o valor que cada pessoa tem para contribuir com os gastos, que seria quanto ela ganha. Então, isso não está na cultura do brasileiro, a gente não tem essa maturidade financeira, geralmente, para discutir com as pessoas sobre quanto nós ganhamos e quanto os outros ganham. Então, é um exercício que, na mente geral,
é desagradável, desconfortável, mas na verdade é um exercício muito tranquilo de algo importante para ter uma boa qualidade de vida. Então, é necessário sentar em família e dizer, isso que eu ganho, colocar lá e elencar para eu poder determinar qual é o valor. Uma outra dificuldade que pode ser combinada com essa, né? Eu posso ser diversos membros da família e alguns deles terem atividade autônoma. Uma atividade autônoma não é um olerite que diz exatamente quanto a pessoa ganha. Ela vai ter flutuação de acordo com o momento, de acordo com o desempenho efetivo dessa atividade. E quanto mais oscilante for uma receita, mais difícil é de você precisar com certeza isso. A forma de gastar recursos oriundos de uma receita autônoma, né, que flutue muito, também deveria ser pensada diferente. Então, a gente passa para o segundo passo, que é conhecer os gastos e conhecer as despesas suas e de todo mundo que faz parte do planejamento do orçamento doméstico e do orçamento familiar, né? Então, para começar a pensar nisso, você já sabe, já identificou quanto que você ganha, né? E o seu grupo familiar ganha. E agora, a gente teria que fazer um exercício de identificar no que a gente gastou esse dinheiro, para onde que ele foi. E, em geral, a gente acaba tendo um choque de realidade que uma parte bastante expressiva a gente não sabe dizer para onde que foi, né? Então, existe aquela parcela dos gastos que a gente consegue isolar. Eu tive os gastos com aluguel, eu tive gastos talvez com a escola dos filhos, eu tive gastos com vestuário, que eu tenho um carnezinho aqui de quanto que eu paguei, e o restante fica bastante incerto. E aí entra em evidência uma ferramenta muito importante, que é o controle de gastos. Anotar tudo que você gasta. Mesmo que seja um salgado que você comeu de lanche, mesmo que seja uma bijuteria que você comprou, mesmo que seja um presente, mesmo que seja uma coisa que naquele momento parece um valor muito baixo, porque essas coisas somadas vão te impressionar muito quando você for ver o valor total, né? Então existem várias opções de como você fazer isso. Hoje existem muitos apps que auxiliam e você consegue fazer de uma forma rápida na hora que você gastou, já anotar, porque, né, sempre temos o celular aí. Se você se sentir meio desconfortável, não vou saber como mexer, sempre temos o bom e velho caderninho, que você vai lá, coloca a data do gasto, coloca com o que você gastou e o valor. Ou, para quem resolver se aventurar mais e querer mais informação, existem várias planilhas de Excel disponíveis para que a gente possa fazer isso. O importante é a gente se sentir confortável com a ferramenta que a gente usar e usá-la todos os dias. Ir lá, assim que você fizer um gasto, anotar e manter o registro disso, que vai ajudar a gente a conhecer os nossos gastos e identificar coisas que podem ser cortadas. Passados esses dois pontos, que são muito, muito básica, né, daquela fórmula maior, que é não gastar mais do que a gente ganha, a gente vem para um outro elemento que é derivado dessa questão do controle dos gastos, que é adaptar o nosso custo de vida para um patamar abaixo do seu nível de renda. Isso, exemplificando, se eu tenho um salário que me é compatível pagar um aluguel de R$3.000 por mês, o ideal é que eu procure um aluguel de R$2.000 por mês. Porque essa folga, ela é imprescindível para que eu não perca o controle. E além disso, ela vai facilitar que eu alcance essa segurança material e qualidade de vida. Dentro dessa questão de você baixar o seu padrão de consumo abaixo do nível de renda, né, o status que a sua renda poderia te prover, a gente também entra numa outra questão que é uma ideia de reserva de emergência. Ou seja, por mais que eu possa gastar R$5.000 por mês, eu vou organizar os meus custos, organizar minha vida para que meus gastos sejam abaixo disso. Isso me permita a boa e velha poupança, né? No sentido de ter uma reserva, ter um colchão financeiro que eu possa me socorrer em momentos de necessidade. Essa, que o nome técnico, né, dentro de educação financeira se chama de reserva de emergência, ela é extremamente importante, porque ela é aquele recurso
que vai te socorrer, vai te salvar em momentos de extrema dificuldade. Quando a gente diz extrema dificuldade, não é, eu quero muito comprar aquela calça específica, preciso ir no show de não sei o que. Para isso, a gente vai ter que ter reservas diferenciadas. Essa reserva de emergência é realmente para situações do tipo: fiquei desempregado, preciso de um recurso para sobreviver até que eu consiga um novo emprego. Ou tive uma doença, um episódio de doença na família. E tantas outras coisas que podem acontecer, né? Quem sabe, passei em um concurso público no Acre, né? E preciso fazer uma viagem para lá e ficar 3 semanas em treinamento antes de iniciar a atividade. Então, a reserva de emergência vai ter a característica de te ajudar nesse problema. Então, assim, uma regra de dedo, que a gente chama na academia, que ela não tem, assim, uma validade empírica, gente, é um pouco arbitrário em algum sentido, mas que ela ajuda bastante, é fazer uma reserva de um tamanho que suporte, né, que pague todas as suas contas durante 4 meses. Pensa assim, numa situação que faz com que você fique sem receber nada durante 4 meses e você precisa que a sua vida não precise ser totalmente modificada, porque muita coisa a gente não consegue economizar de um mês para o outro, né, durante esse período da emergência, enquanto essa situação perdurar. Se você não tem tanta estabilidade, se isso oscila muito, né, pensando ali na questão do autônomo, que vai depender muito do que está acontecendo naquele momento, o recomendado é que sejam 6 meses. Então, considera, fazendo ali o passo 2, conhecendo os gastos, vai saber qual que é o valor de gasto meio fixo, né, aquilo que se repete sempre por mês, e considera 6 meses desses gastos para ter uma reserva de emergência. Então, considerando todas essas questões, a gente passa por uma outra alternativa, que é o passo 4. A gente vai passar a buscar fontes de renda extra. Então, você vai identificar quanto tempo as pessoas da família, do orçamento doméstico, elas têm disponível e quais são as habilidades delas. E aí, diante disso, vocês vão poder estabelecer um plano do que fazer para que ocorra essa renda extra, que você consiga essa renda. Pode ser cozinhar alguma coisa para vender, pode ser prestar algum serviço, mas é só explorar as coisas e as potencialidades de todos que com certeza vão surgir opções. E o nosso último passo vai ser o passo 5. O passo 5, ele vai consistir em aprender para investir, passando pela parte de fazer a reserva emergencial. Já tenho a minha reserva, eu já estou tranquilo para que ocorram situações inesperadas. A partir daí, eu vou começar a pensar em outras reservas, por exemplo, eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer alguma outra coisa. E esse dinheiro, ou mesmo eu quero investir para que esse dinheiro renda. Então, é importante que você comece a buscar alternativas e comece a estudar sobre o assunto. Depois de estudar muito, você pode ter como meta colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Em relação a isso, é bem importante colocar, que o professor Elias comentou, né, que é a partir da reserva de emergência. Ou seja, eu não vou estudar e aprender a operar na bolsa e colocar a reserva de emergência lá como investimento. A reserva de emergência não é investimento. A reserva de emergência ela tem que ser colocada em um tipo de aplicação que você possa ter acesso imediatamente. E aí, para quem é consumista de plantão, né, é um desafio de como você, tendo esse acesso fácil, não utilizar. E daí cada pessoa tem que usar a estratégia que conseguir, né? Mas, para investimento, para você ir se aventurar em outros tipos de mercados, em que aí tem uma série de canais no YouTube, tem livros, vários tipos de formas de acessar conhecimento de como investir, mas não vai ser com a sua reserva de emergência. Nenhum problema de deixar a sua reserva financeira na boa e velha poupança, né? Que não tem uma rentabilidade tão alta, mas ela vai estar sempre ali disponível. Tudo bem? Perfeito, muito obrigada. Obrigado a todos.